Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 17 de outubro. Estimativas indicam que entre 200 e 300 pessoas foram mortas por um ataque aéreo de Israel contra um hospital no centro da cidade de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. A nota ressalta que muitas pessoas ainda permanecem soterradas sob os escombros. O governo palestino em Gaza havia dito em uma declaração anterior que o ataque de Israel contra o Hospital Batista Al-Ahli resultou em dezenas de mortes. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse que os militares estão investigando o ataque relatado e acrescentou que, como o ataque é recente, as Forças de Defesa de Israel ainda não têm certeza se o hospital foi atingido por um ataque do exército israelense ou se um dos lançamentos do Hamas falhou e atingiu a área. E os conflitos entre Israel e o grupo islâmico radical Hamas entraram no 11º dia. Ataques israelenses no sul da faixa de Gaza deixaram cerca de 80 mortos nesta terça-feira, enquanto centenas de civis, incluindo cidadãos estrangeiros, ainda aguardam a abertura da fronteira com o Egito. O balanço foi divulgado pela emissora árabe Al Jazeera, que cita fontes palestinas. Os bombardeios atingiram inclusive Rafah, município para onde muitos fugiram para escapar dos ataques constantes na cidade de Gaza, no norte da faixa. Centenas de civis, incluindo cidadãos brasileiros e italianos, aguardam autorização para cruzar a fronteira com o Egito, de onde serão repatriados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália, espera que os nacionais do país que estão perto de Rafah consigam sair hoje da faixa de Gaza e chegar no Egito. As negociações estão em curso e são tratadas como prioridade. Do lado egípcio da fronteira, comboios de ajuda humanitária esperam permissão para entrar em Gaza, que já enfrenta escassez de água potável e pode ficar sem comida nos próximos dias. De acordo com as Forças Armadas de Israel, o movimento palestino pratica terrorismo psicológico. Acredita-se que o país judeu esteja preparando uma incursão terrestre em Gaza, mas o exército ressaltou que as próximas etapas da guerra podem reservar algo diferente. E não é exagero dizer que o mundo teme o Hezbollah. O regime que surgiu em 1982 vem crescendo militarmente e é considerado terrorista para alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Agora, o quanto a comunidade internacional está certa. Será o grupo realmente mais perigoso que o Hamas para Israel? O quanto pode interferir para o mundo? Vamos aprender sobre o assunto com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. É perfeitamente possível dizer que o Hezbollah é muito mais perigoso que o Hamas por dois motivos. O primeiro deles é que o Hezbollah é um partido político. Além de ser um grupo terrorista considerado como tal por diversos países, ele tem um partido político, ele tem uma vida política, ele tem uma vida parlamentar dentro do Líbano. Então ele é muito mais perigoso do que o Hamas, que é apenas uma milícia armada. E por outro lado, justamente por ser um partido político que tem uma milícia armada e responsável por parte da segurança do Líbano, o Hezbollah tem muito mais armas que o Hamas. Então hoje o poder militar do Hezbollah é infinitamente maior que o do Hamas. Então, quando a gente fala de todo esse processo entre Hezbollah e Hamas, a gente tem que pensar muito nessa possibilidade de que o Hezbollah hoje tem muito mais poder de fogo em suas mãos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar Israel nesta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado americano Antony Blinken após uma reunião de 8 horas com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O democrata vai desembarcar em território israelense na quarta-feira para reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e o compromisso inabalável com sua segurança. Segundo o chefe da diplomacia americana, o presidente pretende ouvir o que o aliado necessita para defender seu povo, enquanto o governo vai trabalhar com o Congresso para satisfazer essas necessidades. Estados Unidos e Israel concordaram em elaborar um plano para permitir a chegada de ajuda internacional a sitiar a faixa de Gaza, enquanto o aliado se prepara para uma ofensiva terrestre contra o território sob controle do Hamas.
Em Tel Aviv, Biden também espera saber como serão desenvolvidas as operações, de forma que minimize as baixas civis e permita a chegada de assistência humanitária aos civis e que o Hamas não se beneficie. Blinken acrescentou que os dois lados discutem a possibilidade de criar áreas para ajudar a manter os civis fora de perigo. E o 7º voo da FAB já está em Roma para auxiliar brasileiros repatriados em Israel. O avião com ajuda humanitária e equipe médica deve retornar amanhã. E um outro voo aguarda autorização para repatriar brasileiros que estão em Gaza e esperam há dias pelo avanço na negociação entre Israel, Palestina e Egito para a abertura da fronteira na cidade de Rafah. O avião da FAB, que faz o 7º voo de repatriação de brasileiros vindos de Israel na operação Voltando em Paz, pousou nesta manhã em Roma, na Itália. A aeronave enviada pelo governo para resgatar brasileiros que estão na zona de conflito também levou 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e insumos para serem utilizados na assistência humanitária no Oriente Médio. A faixa de Gaza enfrenta escassez de suprimentos médicos e problemas de fornecimento de eletricidade e água. Os purificadores têm potencial de geração de mais de 5.000 litros por dia de água potável, trabalhando 24 horas. Cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. De acordo com o Palácio do Planalto, o material é suficiente para atender até 3.000 pessoas ao longo de um mês. Uma equipe formada por 2 psicólogas, um médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem da Força Aérea Brasileira também chegou com a aeronave. Eles darão apoio aos passageiros na volta ao Brasil. A previsão é que o voo com os brasileiros repatriados retorne ao país nesta quarta-feira. E segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah para resgatar o grupo de 32 pessoas que permanece abrigado nos arredores da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Os brasileiros aguardam negociações entre Israel e Egito para serem autorizados a cruzar a fronteira e poder se deslocar até o aeroporto do Cairo, a cerca de 350 quilômetros, onde vão ser resgatados pelo avião VC-2 da Presidência da República. A falta de unidade no discurso é sentida na União Europeia, que se reúne nesta terça-feira para debater posições unificadas sobre o conflito Israel-Hamas. Desde o começo da guerra, desencontros geraram desconforto entre as principais lideranças. Líderes da União Europeia participaram nesta terça-feira de uma reunião de emergência para tentar unificar o discurso sobre o conflito entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, depois de uma semana de vários desencontros. A reunião foi convocada em caráter de urgência pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. É esperado que seja revalidada uma declaração conjunta adotada no domingo sobre uma posição comum dos 27 países do bloco. Depois do ataque cometido por militantes do Hamas, as instituições europeias se viram envolvidas em uma confusão sobre a posição do bloco, o que gerou um mal-estar generalizado. Em um primeiro momento, foi anunciada a suspensão dos pagamentos de ajuda ao desenvolvimento aos palestinos. Depois, o executivo da União Europeia anunciou uma revisão urgente dos programas de assistência, até informar sobre um aumento da ajuda humanitária. Neste cenário, uma viagem da presidente da Comissão Europeia à região e as omissões sobre o respeito ao direito internacional na defesa de Israel causaram desconforto nas capitais europeias. A controvérsia sobre a posição única do bloco levou à convocação urgente da reunião desta terça, realizada por videoconferência. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Kleber Werneck. Até lá.